E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista e é diretor da faculdade FAC+. E nós vamos falar sobre a economia brasileira. Márcio, está tudo bem? Tudo bem, Toninho. Bom dia aos nossos espectadores. Márcio, parece que o travamento econômico, social, está no mundo todo, né? Parece que a coisa já começa a surgir fatos negativos, como, por exemplo, na Hungria, já começa a ter falta de alguns produtos alimentares. Na Holanda, também já começa a dar alguns sinais. E aqui no Brasil não podia ser diferente, né? Parece que também a situação econômica, o índice de confiança no governo está assim meio complicado, não está? Sim, Toninho, a gente está aí no ano eleitoral, né? Já há poucos dias do início das campanhas, definição de quem são os candidatos, né? E a gente precisa atentar aí para alguns índices importantes, né? Um deles aí, falando do ponto de vista econômico, é o índice de confiança, né, do consumidor e o índice de confiança do empresariado, né? Se você olhar aí, a gente percebe que houve uma queda muito grande lá em 2015, aquele período do impeachment, né? Depois foi recuperando e a gente teve uma queda muito grande lá em 2020 devido à pandemia. E vem se recuperando, né? Então está num cenário positivo, principalmente o índice de confiança dos empresários, da indústria, vem se recuperando e também do consumidor, né? Fica a dúvida de como isso vai transcorrer aí no segundo semestre, ao longo do início do próximo ano, em função do pleito eleitoral. Na verdade, quando a gente observa, é de vários anos para trás que o Márcio mostrou esse índice, né? Mas, no geral, o índice começa a ficar positivo, né, Márcio? Sim, já Toninho. Dá um alívio, né? Isso é muito bom. Sim, ele dá um alívio porque ele é muito importante para as projeções futuras e para a confiança do mercado, né? Agora, em relação à produção nacional, como é que anda a produção nacional, Márcio? Toninho, a gente tem tem os índices de produção industrial que são muito importantes. E a gente tem visto que recentemente dois têm sido aí os principais destaques, né? Quando a gente olha no gráfico, principalmente, né, o índice da construção, ou seja, máquinas e equipamentos, né, destinados à área de construção, porque esses aí são a produção de bens de capital, são aqueles bens que vão gerar a produção. E, em segundo lugar, aí, mas muito próximo, o agronegócio, né? Então, mais uma vez, fica claro que o agronegócio vem, né, não só o PIB como um todo, mas até a atividade industrial no Brasil de produção de bens de capital, né, tem sido aí fortemente alavancado nos últimos tempos pelo setor agrícola. Agora, esse que você está mostrando aí, ele começou esse gráfico em 2017 e ele vai até abril de 2022. Sim. E o que a gente observa, Márcio, é que de 2017 para abril de 2022 teve um crescimento muito grande. Quer dizer, a situação do país não está boa, principalmente para a classe média baixa, mas em contrapartida, o motor do país está girando, né? Ele está funcionando, ele não parou. Não, ele não parou, Tony, e tem se recuperado aí nos últimos meses. Né? A gente tem visto uma queda do desemprego e, apesar de ainda estar num nível elevado, mas alguns setores da economia já encontram dificuldades na contratação de mão de obra, né? Dado esse crescimento que vem ocorrendo de recuperação. E assim, no geral, quais são os indicadores econômicos, Márcio? Como é que você está enxergando isso aí? Tony, hoje a gente tem trabalhado com duas projeções, né? A principal delas é o PIB, né? Se a gente for olhar aí as projeções que a gente tem nessa tabela para os próximos anos, né? Mas aí principalmente 2022, aí o PIB de 1,47, mas o que principalmente chama a atenção, a gente tem a agropecuária respondendo por 2,31, ou seja, a agropecuária e o setor de serviços crescendo mais do que a indústria. E para o ano que vem isso fica mais latente ainda, porque você tem uma expectativa de PIB de 0,33 e você tem o agronegócio aí disparado com 1,9, né? Isso reforça a importância do investimento na agricultura, né? E com taxas de inflação aí também, a gente olhar dentro desse quadro vermelho, em crescimento. O que a gente tem que observar quando a gente fala no agro, não é estritamente a produção de grãos ou
o leite ou a carne. Não é só isso. É que para você produzir, por exemplo, 1 tonelada de soja, você precisa de diesel, você precisa de caminhão, você precisa de trator, você precisa de adubo, você precisa de... para embalar, precisa de saco para embalar. Enfim, é um conjunto de fatores que o agro mexe com basicamente quase tudo, né, Márcio? Sim, a gente costuma dizer que são as cadeias produtivas, né? O agronegócio tem várias cadeias produtivas, a de grão, a de carnes, e ela movimenta toda a economia, né? Quando você tem lá um saquinho de arroz lá no supermercado, teve máquina, teve transportador, indústria que processou, ou seja, existe todo um aparato que gera muita mão de obra, gera muito recurso para o país. Teve o sujeito que teve que fazer o saquinho de plástico, teve que imprimir, colocar a marca do produtor, enfim, é muita coisa que está envolvida dentro do agro. Sim. Ô Márcio, e como é que fica o setor externo lá fora? Toninho, aí vem inspirando algum cuidado, né? A gente tem visto questão de alta da inflação, né? Não só no Brasil, os índices aumentaram, mas tem chamado muita atenção, criado um certo sinal de alerta no mundo todo, o que tem se projetado depois do início da guerra da Ucrânia, né? Quando a gente olha nos gráficos, a gente tinha um cenário, e olhando os principais países e continentes, um cenário antes, né, que está em azul, antes da invasão da Ucrânia, e esse em cinza, que é o mais recente. Então, a gente percebe que esse cenário de inflação vem crescendo muito. Isso porque muita matéria-prima no planeta todo é produzido, principalmente para alimentos, o agronegócio, produtos produzidos na Rússia, como é o caso dos fertilizantes. E os embargos têm feito, né, que falte alguns desses produtos, inclusive o gás, que é muito utilizado na produção industrial na Europa, em aquecimento. Então, isso tem feito com que o cenário de inflação, né, perdure aí por um período maior. Olha, o que essa Covid e o que essa guerra mostrou para o mundo é o seguinte, é que nós estamos muito vulneráveis. Se você parar para pensar mesmo, é igualzinho você ver uma estátua de aço, mas com os pezinhos de barro. Você viu, Márcio? Sim. Uma guerra entre dois países, um conflito, só entre dois países, onde um está sendo massacrado e o outro não. Um está batendo demais no outro. Olha a confusão que está causando no mundo. Imagine se juntar uma França, Estados Unidos, o que vira, Márcio? Acaba o planeta. Sim, Toninho, hoje o que a gente precisa observar é que o movimento de globalização iniciado lá no final dos anos 80, que se acentuou nos anos 90 e 2000, fez com que hoje não haja um país isolado que possa se dizer imune a tudo. Não. Né? É uma engrenagem complexa onde qualquer problema em qualquer país ele pode se tornar de proporções gigantescas. Quer dizer, já deu para perceber, já deu para todo mundo enxergar que um depende do outro. Um pode ter mais uma coisa, o outro pode não ter, mas o que esse tem, o outro não tem. Enfim, é uma coisa só, é uma coisa única, que se quebrar, quebra todo mundo, né, Márcio? Sim, Toninho. E o que está acontecendo agora na Rússia é o seguinte, a Rússia é um dos maiores produtores de, vamos dizer, de fertilizante do mundo, produz muito. Agora já começa a faltar peça de reposição para as máquinas que produzem o fertilizante. E essas peças não são produzidas na Rússia, são produzidas fora. E como são produzidas fora, o russo não tem acesso a essas peças e as fábricas já começam a parar. Então é um negócio muito sério que esses caras tinham que botar um pouco a mão na cabeça e falar, ó, vamos parar porque senão nós vamos afundar o país, o mundo. Sim. Infelizmente, né, Márcio? Falta aí um pouco de consciência, né, e até, vamos dizer, de amor próprio, porque você joga a pedra no outro, mas ela fatalmente retornará em você. Tranquilamente. Bom, Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, muito obrigado. Você sabe que esses temas aí são excelentes, são complicados, mas quando a gente fala numa linguagem assim, povão, a coisa fica tranquila. Sim. Márcio, obrigado e até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase. Lucro é o subproduto das coisas bem feitas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.